Olá pessoal, muito bom dia, meu nome é Marcelo Campos. Na condição de hoje eu gostaria de falar brevemente com vocês um pouquinho sobre relacionamentos. Esse foi um tema que nosso amigo Michel trouxe há um tempo atrás na condução dele. Acho que outros condutores colaboraram com o tema, né? É um universo muito amplo essa questão do relacionamento, é muito importante, é fundante, né? É fundamental. Eu vou pedir licença então para trazer um pouquinho da minha contribuição, né, a partir do que a gente observa aí no universo de constelações familiares, tudo bem? Como você deve imaginar, né, o próprio nome diz isso, nós trabalhamos fundamentalmente relações dentro da família, né? É a principal demanda que nós encontramos em sessões de constelação familiar, né? A questão de relacionamentos. E eu gosto de falar, enfatizar, né, que relacionamento, pessoal, ele é estruturante para a nossa vida e para a nossa identidade enquanto pessoas, né? O que eu sou enquanto pessoa, né, quando eu olho para mim e digo eu sou o Marcelo, né, essa identidade do Marcelo foi construída a partir de relacionamentos, exclusivamente a partir de relacionamentos, né? Eu modelo, eu imito aquilo que eu gosto nas pessoas, procuro imitar, e eu faço diferente, né, aquilo que eu vejo que eu não gosto, né? Então eu me construo na relação com as outras pessoas, né? O eu surge a partir da minha interação com o outro. E nesse aspecto, né, eu falo que nós, não, o ser humano não vive, né, da maneira como normalmente nós concebemos, né, porque a gente não vive isoladamente, né? Eu estou o tempo todo rodeado de pessoas, né? Nós convivemos, né? Se você apertar uma pessoa do convívio social dos outros, né, nós vamos morrer, mais cedo ou mais tarde. Essa é a grande realidade. Então, a convivência, a interação com os outros, né, é a dimensão fundamental na nossa vida, né? Ainda que a gente não perceba dessa maneira. A gente gosta de pensar, né, numa lógica do o eu, o ego se relacionando com o mundo, né? Não, né? O ego se relaciona com outras pessoas, né? E é nesse processo que a gente se constrói enquanto pessoa. A dimensãozinha, né? A ideia das conduções é fazer comentários breves, né? Um aspecto bem curtinho que eu gostaria de trazer é que problemas de relacionamento têm uma relação muito íntima com problemas de comunicação, né? Nós precisamos fazer. Se eu tenho dificuldades de relacionamento, pessoal, né, um bom feedback é ser mais crítico, né? Olhar com muita atenção para a maneira como eu me comunico com as pessoas, né? Tanto a forma como eu transmito a minha mensagem, como a maneira como eu interpreto a mensagem do outro, né? Pode ser que nos dois sentidos eu esteja usando estratégias que não sejam legais, que não sejam muito boas, né? Então é muito comum nós termos dificuldades de comunicação. A gente tem o famoso mal entendido, né? O emissor quer passar uma mensagem A e o que chega para a pessoa é uma mensagem B, né? Às vezes muito diferente da mensagem original. Isso gera um mal entendido, né? E a partir daí os conflitos, as brigas, né? Em cursos de oratória, né, em cursos de trabalho em equipe, tem uns videozinhos muito engraçadinhos que você passa sobre isso, né, em que as pessoas o tempo todo estão entendendo coisas erradas, né? Então, eu gosto de brincar, né, dizendo que é equivocado a gente pensar que nós falamos todos a mesma língua, né? Isso dizer, fala, bom, todos nós aqui falamos português e nos comunicamos perfeitamente. Não é assim, gente, né? Num certo sentido, é como se cada pessoa tivesse um idioma próprio, né? Um português muito pessoal, muito individual, né? Então, o Marcelo fala o português do Marcelo, né? O marcelês. E na língua do Marcelo, algumas coisas têm um significado muito individual, né? Quando o Marcelo fala amor, o que eu entendo por amor pode ser muito diferente do que alguns de vocês entendem, né? Assim, quando eu falo respeito, quando eu falo dedicação, quando eu falo bem feito, por exemplo, né? Quero algo bem feito. O Marcelo entende algo, né? Uma outra pessoa pode entender algo totalmente diferente. Vou dar um exemplo bobo, né? Que é, por exemplo, quando a gente combina um compromisso e a gente vai se encontrar. Ah, vamos nos ver amanhã? Vamos. Tá, tal lugar, tal lugar. Que horas? A pessoa A diz. Ah, em torno de 10 horas. Tá bom pra você? Tá, tá ótimo. Beleza, então. O que
significa em torno de 10 horas, gente? Para uma primeira pessoa, né, vamos pegar alguém bem sistemático com horário. Né? O Marcelo é assim. Em torno de 10 horas significa antes das 10 horas. Né? Eu vou chegar lá pelo menos 10 minutos antes das 10, né? E se eu tiver, né, num dia que eu estiver realmente animado, eu vou chegar 20 minutos antes, para ter certeza que às 10 horas a gente pode fazer o compromisso que a gente combinou. Em torno das 10 significa isso para mim. Eu conheço pessoas, por exemplo, que vão entender que, bom, em torno das 10 horas, eu posso chegar a 10h10, 10h20, 10h30, né? E para alguém mais flexível, né, em torno das 10 horas, até 10h59 está valendo. Percebem o problema de comunicação? O sistemático vai chegar a 20 para as 10 e vai ficar esperando a segunda pessoa aparecer 10h59. Aí já vamos ter uma discussão e uma briga, porque um vai achar que o outro está desrespeitando ele, né? Mas nós não combinamos em torno das 10 horas? Sim, nós combinamos em torno das 10 horas. Né? E aí já temos um conflito, né? E uma briga, e uma dificuldade de relacionamento. Então nós precisamos acertar a linguagem que nós estamos falando. Né? Eu preciso, quando eu estabeleço as relações, gente, é muito importante eu explicar para as pessoas como eu funciono, sabe a história de eu não venho com um manualzinho, então eu preciso, né? Eu preciso passar para as pessoas um tutorial, né? Como o Marcelo funciona, como o Marcelo combina compromissos, como o Marcelo trabalha em equipe, como o Marcelo gosta de fazer as coisas. Né? Para as pessoas se relacionarem comigo, elas precisam ter uma noção disso. Né? Eu preciso passar isso para as pessoas. E eu preciso confirmar com as pessoas como é que funciona na cabeça delas. Né? Pegar o tutorial delas. Percebe? Isso é muito importante. Então, aqueles relacionamentos chaves, né, com a esposa, com os filhos, nós precisamos estar sentando regularmente e acertando os ponteiros, acertando a comunicação. E eu gosto de dizer que é importante a gente estar confirmando os acordos. Né? A gente fecha uma conversa, a gente negocia algo que a gente vai fazer. É importantíssimo no final, pessoal, fazer um fechamento. Vamos repassar? Vamos ver se ficou bem claro o que nós combinamos. Nós acertamos que a partir de agora, né, na nossa casa, que tal coisa vai ser feito assim, assim e assim. Todo mundo entendeu isso? Né? E de preferência pedir para as pessoas dizerem com as palavras delas. Né? Você pode repetir para mim o que você entendeu da conversa que a gente teve? E você? O que você entendeu que nós combinamos? Né? Fazer a amarração dos acordos. Né? Ou seja, corrigir as dificuldades de acertar e alinhar a nossa comunicação. Certo? Então, aí a gente vai aprendendo as nuances de cada um. Né? Não... Eu percebo, algumas pessoas, por exemplo, dizem um sim automático. Né? Ela só, o sim dela significa apenas que ela está ouvindo. Eu faço a pergunta, você concorda com o que eu acabei de dizer para você? Ela está com aquela cabeça, sim. Falei, bom, ele concordou. Não, é que você não conhece essa pessoa. Esse sim dela significa apenas sim, eu estou ouvindo o que você está falando. Né? Não... Percebe a nuance? Depois a gente tem uma briga futuramente, mas você disse que concordou. Não, eu não falei isso. É claro que falou. Não. Então precisamos nos dar conta dessas peculiaridades, pessoal. Né? O sim e o não de cada um, como funciona. Né? Outro problema tem a ver com as leituras, as interpretações que eu faço da mensagem que está chegando. Né? Então, a mensagem não chega só na forma de palavras. Né? Ela tem o tom da voz que a pessoa está usando e tem toda a expressão corporal da pessoa. Né? Então, uma coisa é eu dizer sim, outra coisa, por exemplo, é eu dizer sim. Percebe? São mensagens diferentes. Agora, observe o seguinte, né? A questão de expressão corporal. Nós conversamos muito sobre isso em constelações familiares. Né? É um grande elemento de informação para o constelador e para os representantes que estão participando numa sessão. Né? A gente tem muito cuidado, pessoal, em interpretar corretamente o que está acontecendo. Eu preciso estar confirmando a leitura que eu estou fazendo.
porque é muito comum eu fazer uma leitura equivocada. Vou dar um exemplo para vocês. Né? Dê uma olhadinha no meu rosto e procure interpretar o que está acontecendo. Viram a expressão que estava usando? Muita gente vai olhar e falar, nossa, você tá bravo, Marcelo, você ficou nervoso com alguma coisa, né? Tá nervoso, tá bravo, tá irritado. E beleza, essa é uma interpretação comum. Existem outras, pessoal, e eu preciso confirmar. Né? Pode ser, por exemplo, que eu esteja simplesmente me concentrando. Né? Quando a pessoa está se concentrando, se esforçando para entender algo, às vezes, né, inconscientemente, a pessoa fecha o rosto. Não significa que eu não estou gostando do que você está dizendo, eu estou tentando entender. Né? Percebe a diferença? Vou dar outro exemplo. Tem pessoas que às vezes estão numa situação, pessoas tímidas normalmente, estão inseguras. Né? A timidez da pessoa às vezes faz com que ela inconscientemente feche a cara. Né? Ela fica séria. Não porque ela esteja nervosa, não porque ela não esteja concordando, mas simplesmente porque ela está tímida, ela está um pouco desconfortável na situação. Percebe o problema, né? Às vezes a gente está começando a interagir com uma pessoa, né? Eu vejo, né? Eu faço aquela leitura, falo, nossa, essa pessoa está com a cara fechada, eu vou me mandar daqui. Né? E não é nada, a pessoa está precisando apenas de uma ponte, né? de que eu transmita um sinal de, olha, está tudo bem, aqui é seguro para você, eu estou entendendo o que está acontecendo com você, para a pessoa se sentir mais confortável e desarmar aquele desconforto, aquela questão da timidez. Tudo bem? Então, é esse ponto que eu queria passar, pessoal. A importância da gente estar revendo e prestando mais atenção na forma como a gente se comunica com as pessoas que a gente está próximo, né? Para a gente ter absoluta certeza de que as pessoas estão entendendo o que eu quero passar para elas e de eu confirmar com elas se eu estou entendendo o que elas querem passar para mim. Quando a gente tem uma boa comunicação, isso normalmente resolve a grande maioria das dificuldades de relacionamento. Né? É a história do a gente conversa, a gente se entende. Né? É mais fácil a gente negociar diferenças, né? Flexibilizar posições e construir um relacionamento mais saudável. É isso aí. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima mensagem.